noite, 7h30, olha, pontualmente ao vivo, já estamos aqui com você, mais um Conexão. E aí, como é que foi o dia? Deu tudo certo? Tuita pra gente no nosso @PGConexão. Lembra de usar nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão, sem acento. Quero saber como é que foi o seu dia. Chapolin, como é que foi o seu dia, Chapolin? Olha, Luciano, não tão bom quanto o seu, mas foi ótimo. Que bom. Chapolin, é o seguinte, quero tirar uma dúvida com você. Você já pensou em estudar fora, assim, em algum momento da sua vida? Pensa até hoje. Até hoje? É sério? Você pensa também, a Dani também pensa. O Chapolin é casado com a Dani, né, que é dentista. Você pensa assim, em largar tudo e estudar Com o quê? certeza. Se tivesse oportunidade, eu ia, amanhã mesmo. Alguma coisa da sua profissão ou estudar o idioma? Qualquer coisa. Ir embora pra fora, morar um pouco lá fora. Acho que... Eu tenho uma mala que fica embaixo da cama, já tá pronta ali. A hora que aparecer a oportunidade, só joga alguma coisa ali que precisa, essencial aí, e vamos embora. Isso aí, aberto a aventuras. Eu quero saber de você. Você tem vontade de estudar fora? Mas o que você faria? Você deixaria o seu emprego para ter uma experiência no exterior, para aprender um novo idioma, conhecer novas culturas? Trancaria a faculdade para fazer isso também? Tem gente que tem coragem de fazer isso. Estou aqui com o Stefano. Tudo bem, Stefano? Tudo bom, Luciano? Você? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite. Conheço o Stefano já tem uns 3 anos. Já faz uns anos. Eu tinha cabelão. E hoje você mora em Paris, não é isso? Moro em Paris hoje. Em Paris. Eu estudo na Sorbonne. Eu tranquei a faculdade aqui no 3º ano e fui terminar meus estudos por lá. Eu fui fazer um ano de intercâmbio. Olha só, o Stefano vai dividir a história, a experiência que ele está tendo aí morando no exterior. De repente pode servir de inspiração para você. Eu recebo também hoje com muito carinho aqui no nosso programa o nosso parceiro já do Conexão, não é isso, professor? Eu já me sinto, isso para mim é uma honra, né? Eu uma fico honra muito feliz gente. sempre que sou convidado. Eu rejuvenesço sempre aqui. É muito legal, os temas assim muito variados, muito legal. E boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Abraço para todos os alunos, pais, todo mundo que está acompanhando a gente aí. É recorrente assim no 2º grau também os alunos querendo ter essa experiência também no exterior? Ah, sim. Inclusive, no nosso colégio, nós temos um programa para isso, para eles terem um primeiro contato ali de 15 dias e depois eles podem voltar no ensino médio. Já no fundamental, a partir do 6º ano, 7º ano, dependendo da idade da criança, já é possível fazer. Tem alguns alunos que vão também antes de começar o ensino médio. É muito legal. E eu recebo aqui hoje também o pai do Stefano, Jonatas. Tudo bem, Jonatas? Boa noite, Luciana. É um prazer muito grande estar aqui representando não somente a mim, mas um monte de pais por aí que têm seus filhos viajando. Espalhados pelo mundo, e explorando novas experiências. Tentando entender essa dimensão, né, da identidade com a cultura. Muito bom. Agora, Stefano, conta pra gente, em que momento da sua vida que você parou, assim, você estava cursando letras, não é isso? Sim. Na Unicamp, que é uma das universidades mais renomadas do nosso país. E de repente você vira pro seu pai e fala, pai, quero ter experiência no exterior. Foi assim? Foi assim. Eu estava pesquisando pro meu projeto de monografia uma coisa bastante específica na França. E aí eu entrei em contato com eles, com a professora, e ela me aceitou para estudar no doutorado. Então eu terminaria a graduação e iria para o doutorado. Isso foi em março de 2013. Só que em contrapartida eu vi que tinha uma vaga aberta para estudar na Sorbonne. Aí eu me inscrevi, eu passei, só que eu passei em maio para ir no finalzinho de agosto, começo de setembro. Aí eu falei para meus pais, então, eu meio que decidi ir embora, vou trancar a faculdade, vou ficar um ano fora. Então foi assim, foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém esperava que eu fosse de repente ir embora e passar um ano fora. Seu pai é professor universitário, não é isso, Sim. Jonatas? E como foi que você reagiu a essa novidade assim do Stefano? Eu achei os que fazia sentido na medida em que o Stefano estava muito motivado. E eu acho que o processo de aprendizado tem uma coisa fundamental, que é você estar motivado a realizar alguma coisa. A motivação é a base de todo aprendizado. Então, pela motivação dele, apesar do susto, eu achei que está valendo a pena. Que valeria a pena, né? Agora, professor, né? Como educador, né? Quais são as vantagens e as desvantagens? Existe alguma desvantagem em uma experiência como essa? Conta pra gente. Existe se for mal programado, se for mal estruturado o programa. As vantagens são muitas. A aprendizagem de uma nova língua, conhecer uma nova cultura, inclusive abrir a cosmovisão, ter uma visão de mundo mais ampla, maior. Tem muitas vantagens. Às vezes um intercâmbio também acadêmico, como é o caso do Stefano, mas existem muitas outras vantagens. O que vale muito a pena é programar bem, preparar bem, porque
há situações de risco, há traumas que podem surgir, né, se o programa for mal feito. Tem que ter segurança. Os pais precisam disso, né? Eles precisam estar seguros de que ele vai estar bem instalado, ele vai estar num lugar bom. A gente sabe que existem riscos por aí, né? Existem riscos na Europa, risco existe no mundo inteiro, né? Tem risco da violência e tantas outras coisas que podem acontecer. Tem que ter um planejamento e a pessoa que vai passar por essa experiência precisa estar motivada, né? Eu acho que a motivação, eu acho que foi bem colocado pelo Alessandro, que essa motivação junto com um planejamento estratégico, bem pontual, colocando as questões de diferença cultural, diferença de aspectos de segurança e também de segurança psicológica e de segurança física, eu acho que... E de valores e princípios também, eu né? acho que, acima de tudo, princípios não podem ser quebrados. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso também. É um tema interessante desse assunto que nós estamos tratando hoje. Mas eu quero saber, Chapolin, dos nossos internautas, né? Temos enquete Luciana, aí no Facebook. Viajar todo mundo quer, né? Olha só, tem muita gente aqui, quando você perguntou no Face, olha, só para você ter uma ideia, a galera quer muito aqui, ó, quer ver ir para Itália, Alemanha, é o desejo do Diego Ernesto, o Prudêncio também quer viajar, a Andressa Souza quer ir para Angola, diz que está difícil conseguir o visto para Angola, mas ela quer ir para Angola, a Luísa também já foi para Paris, e o Danilo Dutra quer ir para o Canadá. Então é Pensei que fosse galera... a Luísa que quisesse ir para o Canadá. A Luísa não quis mais para o Canadá, viu, Lu? Agora quem quer ir para o Canadá, quem quer ir para o Canadá é o Danilo, né? Tá ok, então, Chapolin, temos um presente aí para os nossos internautas, sim, né? Lu. Para você que está em casa acompanhando o Conexão. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, tem aqui o Resgate da Verdade. É só você passar em nosso blog, novotempo.com/conexão e saiba como adquirir esse presente da TV Novo Tempo e do programa Conexão Jovem também. Agora, Luciana, antes de você fazer a pergunta aí, eu quero mandar um abraço para o Richard Gonçalves e também pedir para que vocês orem pelo pai dele. Ele está pedindo oração, o pai dele vai entrar em cirurgia amanhã à tarde. Então a gente pode fazer uma hashtag aí, orando pelo pai, ou não, orando pelo Pedro, né? Que é o pai do Richard, beleza? Beleza, então, estaremos orando aí, Richard, pelo seu pai. Agora é o seguinte... E eu tenho uma pergunta, daqui a pouco, Tem uma pergunta? Então faz sua pergunta agora. Faz sua pergunta, faz sua pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Alessandro e para o pai também aqui. Primeiramente, professor Alessandro, qual que seria não vou dizer nem a idade ideal, mas a fase da pessoa que estiver num curso aí, um curso superior, qual que seria o melhor momento de sair? De repente no primeiro ano, no último ano, e qual seria, de repente, o melhor momento para essa pessoa ter uma experiência Essa pergunta fora? é muito legal. O intercâmbio, ele tem finalidades diferentes e também que se aplicam a fases diferentes da vida. Então a gente faz, por exemplo, no colégio esse intercâmbio que eu falei, é curtinho, de 2 semanas, assim, para tomar um gosto, e até um aluno de ensino fundamental pode ir. Mas tem algo que se chamou de gap year, que pode ser feito ali ao término do ensino médio. Eu acho muito interessante essa proposta, porque muitos alunos não estão decididos ainda que carreira muito profissional cedo, seguir. né? Aos 17 é muito cedo para tomar uma decisão. E eles vão para fazer um intercâmbio ali de 1 ano e retornam. E tem um intercâmbio já de nível acadêmico. Que é o caso do aí, Stefano, de repente, né? já pessoa que está numa formação. Agora, tem outro intercâmbio que a gente tem falado um pouco hoje em dia, que é o intercâmbio missionário. E que, às vezes, ele atende tanto lá de você adquirir uma nova língua, de conhecer uma nova cultura, mas de desenvolver um projeto, de desenvolver aí alguns valores, algumas coisas que são muito interessantes. Agora, inclusive, o Stefano, hoje ele cursa letras em Paris, e ele trabalha com a igreja, não é isso? Então, você está também em missão, nesse período que está estudando e está em missão também. Sim, quando eu decidi ir de vez, o meu projeto de intercâmbio não tinha nenhum tipo de auxílio do governo, enfim, bolsa. Então, quando eu passei, inclusive, isso é bem engraçado, porque na época o meu irmão me chamava muito de louco, você é um sonhador. Deixar tudo. Você vai deixar tudo. O que é isso? Ele compôs uma música pra mim. Você é maluco. O estudante de engenharia elétrica. Exatamente. Né? Meu irmão ali mais exato, falando assim, imagina onde você vai morar, o que você vai fazer. Eu falei, eu não sei, mas Deus está sonhando para mim. E foi assim, um momento de muita entrega, foi de muito conhecimento de Deus para mim. Porque eu disse, olha, Deus, eu não quero que isso seja simplesmente acadêmico. Eu quero que realmente essa viagem mude a minha forma de pensar a religião, mas que seja missionário, em alguns dos possíveis sentidos de missionário. Então, como eu era ministro de louvor em Campinas, eu entrei em contato com a igreja de Paris, a igreja de língua portuguesa de Paris, me pondo à disposição para trabalhar com eles. Foi nessa apresentação, nessa conversa, que eles me convidaram para ser ministro de louvor e regente do coral lá.
E temos imagens, inclusive, do Stefano aí regendo o coral, que são pessoas de... Tem cabo-verdianos, portugueses, brasileiros. É bastante misto. Essa foi a apresentação no Natal, né? Eles tinham acabado de fazer a beca, eles estavam super motivados com a ideia, enfim. E assim na frente sou eu, dando uma regida. E assim, foi uma experiência de muito crescimento para mim. Porque eu saí daqui com muita segurança. Eu estava com minha carreira acadêmica bem sedimentada, meu ministério na igreja também bem bacana, enfim, eu tinha muita segurança aqui. Você cresceu da mesma comunidade que você viveu até que... Eu vivi até os 20 anos lá. Olha só. Então aí, de repente, eu rompi com tudo que eu tinha proposto até então e falei, vou viver uma experiência completamente nova. Então, foi assim, foi uma experiência de fé, foi uma prova de fé e de fogo muito, muito bacana para mim. Eu acho que Deus me fez crescer muito nesse período com tudo que eu vivi. Então, eu acho, assim, a pergunta do Chapolin é bacana, o momento de você sair. Eu acho que eu sou da teoria que todo momento é bom para sair. Mas o que você vai aprender, quanto você vai crescer e o que você vai fazer lá é completamente diferente. Eu nem dá para colocar no pé de igualdade uma experiência como eu tive, com a experiência de um garoto do ensino médio. São experiências tão valiosas quanto. Mas diferentes. Mas são diferentes. São diferentes e são tão boas quanto. Tem que Vamos conhecer, então, a experiência também da Fernanda, que está na Califórnia. A Fernanda, diferente do Stefano, ela está fazendo intercâmbio para aprender um outro idioma. Ela está lá para aprender o inglês. Fernanda, boa noite, tudo bem com você? Direto da Califórnia, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Fernanda, conta pra gente, você trancou sua faculdade aqui de comunicação com o intuito de aprender uma outra língua, né? Como que foi essa decisão na sua vida, assim? Então, eu queria sair para aprender inglês já fazia um tempo. Eu acho que foi em 2010, eu passei um mês na Andrews University fazendo um curso intensivo de inglês. E nesse um mês eu aprendi bastante. Aí, depois, com o passar dos anos, eu fiquei pensando, não, eu quero voltar, mas eu quero ficar mais tempo. Eu quero ficar uns 6 meses fora. E, assim, eu já falava inglês, já conversava com o meu irmão dentro de casa, mas eu não tinha o inglês acadêmico para eu ficar segura de, por exemplo, ir para um outro país, por exemplo, para Paris, para aprender francês, porque eu gosto disso, eu gosto de aprender línguas diferentes. Mas eu queria, por exemplo, ter um inglês mais acadêmico para poder voltar e fazer um mestrado fora do país. Só que eu lutava comigo porque eu já tinha começado a faculdade. E no começo da faculdade eu ficava preocupada, não, eu já comecei a faculdade, não vou trancar agora para sair, não, que loucura. Mas daí, depois de 2 anos, daí eu orei bastante. O que o professor falou, tem que ter planejamento, é uma loucura, mas é uma loucura racional. Você tem que orar, você tem que colocar o joelho no chão e pedir para Papai do Céu, Senhor, é o que o Senhor quer para mim? E foi, e tudo se encaminhou direitinho, deu certo e eu não me arrependo. Agora, e qual foi a reação dos seus pais, Fernanda? Você ali, você estava em que ano da faculdade mesmo, você falou? Eu estava... Terceiro ano? Isso, eu estava no segundo ano, eu terminei o segundo ano e vim pra cá. E qual foi a reação dos seus pais quando você, surpreendentemente, saiu com essa ideia de trancar a faculdade para estudar um outro idioma? Eles te apoiaram? Eles me apoiaram. Eu e os meus pais, nós somos muito próximos. Então, assim, foi difícil para eles e é até hoje. Assim, eles sofrem, a gente sofre de saudade, mas eles me apoiam, eles sabem que é o melhor. Assim como eu tive resposta de Deus, eu acredito que eles também tiveram. A Fernanda, ela está em uma das nossas universidades, não é isso, Fernanda? Isso. Você está na La Sierra, não é isso? Isso. Tá, ok. E você tem planos de retornar ao Brasil quando? Eu tenho planos de voltar em julho para o Brasil, mas por esse ano não pretendo ficar muito tempo no Brasil. Eu tô querendo fazer algum outro tipo de... Um tipo de trabalho voluntário em algum outro país. Se Jesus conduzir e vai conduzir tudo para mim, se for da vontade dele, é isso que eu vou fazer esse ano, mas eu vou terminar minha faculdade. Tá ok, Fernanda, que Deus te abençoe aí nos seus projetos, viu? Que você conclua aí. E se tiver que ir para outros lugares no mundo, né? Para ser voluntária, para ser missionária, que assim seja. Que Deus te abençoe e que Deus esteja guiando sua vida, viu? Obrigada. Um abraço para você. Um abraço para os seus pais também, viu? Sim, com certeza. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, Muito tchau. legal. Inclusive, essa faculdade aí, a La Sierra University, eu passei por lá o ano passado, é muito bonito. E eles têm um projeto super bacana para quem quer estudar inglês. Estou até pensando em fazer alguma coisa assim, porque meu inglês é o inglês das ruas, tá ligado, professor? Por enquanto ainda, entendeu? Não é acadêmico ainda, não né? Não é o das Mas ruas você vai mesmo. chegar lá, Vou Chapolin. chegar. Luciana, tem muita gente que quer passear, viu? Tá todo mundo querendo viajar aqui. Por exemplo, vamos ver aqui, a Samile. Isso, a Samile, ela tem muita vontade, ela tem um sonho de morar fora também. A Jacilane, ela tem vontade de largar tudo e ir para fora. Larga tudo e vai para fora. Aproveita que você é jovem, vai fazer o seu sonho. O Osemar, ele está acompanhando Conexão e está achando muito interessante o tema de hoje. O Lucas, ele quer ir para Londres, que inclusive é uma dica do Stefano aí, quem quer ir para Londres é a dica dele. Um dia depois você fala um pouquinho mais do que você acha de Londres, para quem quer ir para lá. E a Cristiane Prudêncio, ela nunca pensou em ir para fora. Mas um dia ela deu vontade e foi, ela está há 6 meses em Portugal. Então tem muita gente que é assim também, né? Não tem planos, mas de repente aparece uma oportunidade, vai embora. Arruma as malas, tira a mala que tá embaixo da cama. Pois é, Luciana, tá lá com poeira, mas um dia vai sair de lá. Agora é o seguinte, eu quero saber do Alessandro e do pai do Stefano, né? Representando tantos pais que têm filhos que têm esse projeto e tal. É assustador, assim, você dar uma pausa num projeto, porque eu vejo pelos meus pais, assim, eles planejaram uma vida para mim, né? Você acaba o ensino médio, você vai cursar uma faculdade, e aí você vai ser inserida no mercado de trabalho. Isso assusta os pais? É um desafio você, de repente, parar a faculdade para morar em outro país, sendo que, na verdade, assim, você está indo para uma outra cultura, você vai entrar em contato com outro idioma, e essa é uma experiência que nenhuma universidade te dá, né? Compensa, no final das contas, compensa uma experiência como essa? Você atrasar um pouquinho a sua ida ao mercado de trabalho para viver uma outra cultura, conhecer um outro idioma, compensa no final das contas? Quem responde primeiro? Pode ficar. A gente está falando aqui de vários tipos de intercâmbio. São situações bastante distintas. Como o Chapolin falou, de repente surge uma oportunidade. E às vezes a gente que não nasceu em berço esplêndido, a gente tem que agarrar essa oportunidade. Mas é interessante planejar o gap year, até essa expressão, esse intervalo, ali após o ensino médio. Interromper a faculdade, às vezes é uma necessidade. Mas se puder evitar, às vezes é melhor. Porque muitas pessoas perdem o foco. A gente pode até voltar à tua pergunta anterior lá, quais as desvantagens? Uma das desvantagens do intercâmbio, claro que vai da natureza da pessoa, é que muitas pessoas acabam perdendo o foco. O foco do que vai fazer lá e o foco do que estava fazendo aqui. Então elas perdem o foco. Não é uma viagem por viajar, não né? É só pra não ir viajar e por tal. viajar. Não é? Mas não perde também um pouco não do conhecimento, mas, por exemplo, você interrompe um treinamento, vamos dizer assim, o estudo é um treinamento, e você interrompe ele no meio. Quando o cara volta, de repente se passou muito tempo... Tá ele meio já enferrujado, exatamente, né? ele não perdeu já aquilo que ele estava estudando, até porque ele não praticou aquilo, e ele vai pegar como se ele estudasse 2 anos, parasse e volta mais 2 anos. Isso não atrapalha no aprendizado também? Atrapalha. Por isso que o intercâmbio precisa ser bem planejado. Algumas situações ocorrem, oportunidades únicas, como foi o caso do Stefano. E você vai e agarra. Mas o intercâmbio precisa ser planejado. Você tem que ter uma ideia de quando você vai e quando você volta. E eu acho muito importante ter foco. Eu conheço vários brasileiros que saíram, estão em outros países. Aí eles são aculturados lá. Exatamente. E assim, acabam se envolvendo com a economia, com o consumismo que tem lá. E depois acabam fazendo vida, mas não uma vida assim... bem estruturada academicamente. E às vezes nem o idioma você aprende porque você acaba indo em comunidades que tem pessoas do seu país, né? Fora esse detalhe, né? Essa é das partes mais difíceis às vezes, porque é muito engraçado como os estrangeiros eles se juntam. Um pouco pela saudade, um pouco por tentar encontrar a casa que eles deixaram em casa lá. Então os grupos de estrangeiros se juntam muito na universidade, nas igrejas e tudo mais. Então você vai para lá... Para aprender o idioma. Para aprender o idioma, enfim, para ter uma experiência multicultural. Sim. E você acaba comendo arroz e feijão e bolo de fubá em casa, sabe? Quer dizer, você não... cresceu nem, comendo. Exatamente, você não entra na cultura do outro, você não explora a cultura do outro. Realmente, a questão do foco ela é muito, muito importante. Eu queria, como pai, colocar, acho que 3 coisas, vamos ver se eu consigo simplificar. Uma é a questão de que eu acho que na atualidade, com a diversidade de mídias que a gente tem, eu acho que o perfil mais importante de uma pessoa que quer aprender alguma coisa é ele aprender a aprender. Quem não sabe
aprender é porque não se conhece. E eu acho que o distanciamento da sua identidade focada nos seus valores, mas tentando segurar os seus valores frente a outros valores, te dá uma capacidade de se autodefinir melhor. Você se entende melhor. É a coisa que a gente olha no espelho, mas a gente, olhando para o espelho, a gente não enxerga. Então, a partir do momento que você tem essa noção de quem você é, frente aos seus valores, principalmente os seus valores espirituais, os seus valores materiais, todas essas coisas, você está mais apto a receber os outros valores. Os valores, porque o ensino, ele não é mais importante do que os seus valores. E ensino que não passa conteúdo, não passa nada. E eu acho que com a diversidade de suportes que a gente tem, a coisa mais importante é a pessoa aprender a aprender. A segunda coisa que eu queria dizer é um pouco mais poética. Tem uma amiga minha que diz uma frase muito bacana que eu não queria deixar de terminar esse programa sem dizer essa frase e depois falar do texto que o Stefano escreveu sobre essa frase. O Stefano escreve muito, espero que eu não me emocione. Essa frase diz o seguinte, que os nossos filhos ficam mais seguros no porto, mas eles foram feitos para o mar. Então essa frase resume muito a ideia de que as nossas diferenças, elas se constroem na medida em que nós aprendemos a navegar. E eu acho que o pai pode pensar como vai construir o barco, mas quem vai aprender a navegar é o barco. E o mar, ele tem muitas dimensões. E se o barco foi bem construído, nesse vai porto, navegar, né? vai navegar. O problema é que tem muito pai que coloca âncora no filho, né? Para não sair do lado dele, né? Ficar ali o tempo inteiro. E talvez bata uma tempestade e aquela corda se rompe e o barco não sabe o que fazer no mar. A gente tem que tomar um cuidado para não confundir essa história de intercâmbio com aquelas pessoas que saem numa aventura cultural, tipo um mochileiro, alguma coisa assim. Que é legal também, Que é mas legal assim, nas também, mas férias, é uma tal, de outra repente quebrar o realidade. vínculo. Isso é outra Então, questão. É uma outra pauta, que a gente pode explorar por aqui um dia exemplo, também. O próprio Stefano está trabalhando agora, acho que depois ele pode falar disso. Sim, que ele está o Stefano trabalhando tá- numa empresa que dá suporte para as escolas e para as famílias. Então você vai fazer um intercâmbio, de repente, como também o depoimento foi muito legal, né? De repente, uma pessoa que está lá na La Sierra, e tem tantas outras universidades que recebem alunos para intercâmbio, e quando você está lá dentro, esse problema que a gente está falando de o aluno se acomodar numa comunidade de brasileiros ali e não aprender outro idioma, já é mais difícil de acontecer. Ele está dentro de uma universidade, ele tem que conviver com outras pessoas e que vão falar outros idiomas. Por exemplo, os alunos que a gente leva. A gente chega a ter, como tem alunos de outros lugares do mundo lá fazendo o mesmo intercâmbio, 30, 40 nacionalidades diferentes. Imagina a riqueza cultural disso. E a moeda de troca é o inglês. Então, o aluno, ele sente uma responsabilidade. E o aluno que ainda não estava tão bom de inglês, a gente fica 15 dias lá, ele abre janelas. Não dá para aprender inglês em 15 dias, óbvio. Mas ele abre as janelas e desperta o interesse. Eles voltam com uma vontade, com uma gana de aprender Pra quem inglês. sabe futuramente, né, voltar também ao país. E passar mais muitos tempo. deles têm voltado depois para fazer aquele 1 ano. E aí o pai fica mais tranquilo, porque já foi uma vez, passou 15 dias, é um período mais curto. Essa é uma outra forma também de se preparar para o futuro. Nosso programa já está acabando e eu queria que o Stefano desse uma palavrinha para quem está em casa. Eu acho que 2 palavras resumem o programa de hoje, que é planejamento e valores e princípios, né? Para você arrumar suas malas e ter uma experiência que o Stefano e a Fernanda estão tendo agora. Para você, qual foi o maior desafio e como que você faz hoje para manter os seus princípios, os seus valores familiares, seus valores espirituais também? Você está num país secularizado, extremamente secularizado, e como que é esse desafio para você? Eu acho que a gente não pode se isolar, né? A gente tem que, inclusive, expandir para conhecer as outras culturas e levar a mensagem que nós conhecemos para essas pessoas. Mas você, como jovem, como que você tem lidado com esse desafio? E qual alerta que você deixa para quem está em casa, que está se planejando para ter uma experiência como essa? O meu alerta não é muito diferente do que a gente escuta desde que a gente é pequeno na igreja, que é colocar Deus à frente. Essa é a primeira questão quando você sonha. E pode ser um sonho de um intercâmbio ou pode ser qualquer outro sonho. Eu costumo dizer que Deus escreve certo por linhas certas quando Ele desenha as linhas. Sabe, Deus não erra nas linhas. A questão é essa. E quando eu decidi sair do país, e eu acredito que tem muita gente que decide sair do país, a tendência, muitas vezes, é a gente tentar resolver as coisas pelas nossas próprias mãos. Muito quando você está no país, porque tudo é novo,
e você acha que você está muito independente, você acaba pegando essa independência do lugar onde você estava e colocando para Deus, como se você tivesse independente de Deus. E, na verdade, é muito bonito também quando a Fernanda fala de que se Jesus permitir, se Deus permitir. Quando Deus está à frente, não importa quão grande a tempestade ou quão difícil o teu barco vai. O vento sopra e o teu barco vai. Parece que as coisas naturalmente, fluem. Né? Quando a minha experiência em Paris, ela teve todas as suas facetas, das melhores às piores, mas eu consigo dizer que hoje em dia eu sinto que Deus caminhou comigo e me levou até o lugar onde Ele queria. Hoje que você nem imaginava. Que eu nem imaginava. Hoje eu trabalho com intercâmbios, com a Life Intercâmbios Adventistas. Que é aqui que é sede aqui no Brasil. Sede no Brasil, exatamente. Então eu trabalho com eles, faço esses projetos de levar os alunos adventistas 15 dias, um mês, por um summer, por um ano, para o intercâmbio. E hoje em dia eu uso da minha experiência para mostrar para eles que é possível sim, você sair do país, manter os seus princípios e colocar Deus à frente e o teu barco vai, pode ter certeza. Muito bom, essa é a mensagem do Conexão Jovem de hoje. Stefano, muito obrigada por sua participação aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe aí nesse seu planejamento aí de vida, profissional e espiritual também. Amém. Que Deus esteja sempre à frente. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje de novo. O pai do Stefano, Jonatas, que prontamente nos atendeu aqui no convite. Obrigada, Fiquei muito feliz de poder participar junto com vocês. Muito obrigado. Muito bom e contribuiu com certeza. Quero mandar um abraço para sua mãe também, que está sentada, Sim, seu irmão também. Meu irmão, Nato, Eliana, amo vocês. É, a família Luciano, inteira. eu termino com a frase aqui do pai do Stefano que a galera retuitou. Os nossos filhos ficam mais seguros no porto, mas eles foram feitos para o mar. É isso aí. Muito bom. E um abraço para o Luiz Breck, ele está assistindo a gente lá da Itália, fazendo um projeto de intercâmbio lá também. Um abraço, então. Chapa, até amanhã, então, até amanhã, hein? Ao Lu. vivo aqui. Toca aqui. Até Tá um amanhã. pouquinho mais longe hoje. E amanhã, 7h30, ao vivo aqui na TV Novo Tempo. Você é o nosso convidado especial. Vamos falar sobre uma profissão diferente. Contador de história. Existe ainda essa profissão? Amanhã aqui no Conexão, às 7h30 da noite. Eu te espero. Até lá.